mero homem? Um mentiroso? Um lunático ou Senhor? Esta pergunta tem ecoado ao longo dos séculos e chega até nós, e nós precisamos respondê-la, e respondê-la com bastante propriedade. Porque se Ele, Jesus Cristo, é um mero homem, nós podemos ignorá-lo. Se Ele é um mentiroso, porque diz ser o Filho de Deus e assim não é, nós temos que desmascará-lo. Se Ele é um lunático, porque se apresenta dizendo que ressuscita mortos, que cura paralíticos, e assim não faz, propositalmente, ele é um louco, lunático, e nós precisamos expor a verdade. Agora, se ele de fato é quem ele diz que é, Senhor, um dia todos nós iremos comparecer diante dele, nos dobraremos os joelhos e confessaremos que ele é Senhor. Seja bem-vindo a este episódio onde nós responderemos esta questão de extrema importância: quem é Jesus Cristo? Satisfação, querido amigo, querida amiga, em tê-lo aqui na TV Jesus Cristo para nós entender quem é a pessoa de Jesus Cristo revelado através das Sagradas Escrituras. Bom, como nós intitulamos essa TV Jesus Cristo, e como nosso propósito é entender Jesus Cristo, bom, seria muito oportuno nós já respondermos de imediato esta pergunta que está aí na tela: quem é Jesus Cristo? Esta pergunta fora formulada pelo próprio Senhor quando aqui esteve entre os homens, registrado em São Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, quando eles estavam na cidade de Filipos de Cesareia. O mestre já estava no auge do seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos. Ele já havia curado, ressuscitado mortos, a sua fama já havia se espalhado por toda aquela região. Ele estava no auge do seu ministério e ele se preocupou em querer saber o que os homens pensavam acerca dele. Então ele incumbiu os discípulos em se espalhar entre os homens e perguntar: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E então os discípulos assim o fizeram e regressaram com as suas respectivas respostas. Eles responderam ao Senhor: Mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou então um dos profetas que Deus tem levantado sobre Israel. Então Jesus Cristo dirige a pergunta aos seus discípulos: e vós, o que dizeis? Bom, esta pergunta que Jesus Cristo dirigiu naquela época, ela tem ecoado pelo longo da história e, sem dúvida nenhuma, acreditamos que é a principal pergunta que o ser humano deve trabalhar e respondê-la. Por quê? Veja só, diante de Jesus Cristo é inevitável, não tem como nós ficarmos neutros. Ou nós o consideramos como uma pessoa comum, um homem comum como qualquer um de nós, ou nós o consideramos um mentiroso, um lunático, ou então temos que admiti-lo que ele é Senhor. Por quê? Observa o seguinte: se nós trabalharmos, se nós termos em nossa mente que Jesus Cristo é um homem comum, um homem simples, nós não precisamos ter compromisso com ele, porque ele é apenas mais um entre milhares e milhares de homens. Agora, se nós o temos como um mentiroso, e assim muitos o têm como mentiroso, a própria nação de Israel no coletivo o tem como um mentiroso. Eu lembro-me de uma palavra que um amigo meu havia dado, que ele estava em Jerusalém,
e pararam num comércio, e as pessoas caminhando para lá e para cá, observando os objetos, e houve um tempinho, um intervalo. Ele se dirigiu à balconista, que é israelense, e disse: escuta, você vendo todo esse movimento aí, o que você acha, o que você pensa de Jesus, com todo esse movimento acerca da pessoa de Jesus? Ela então disse: ele não pode ser o Messias. Então ela começou a dizer: observe, ele morreu, ele foi ultrajado, ele foi capturado, ele foi humilhado, ele não pode ser o Messias, ele é um mentiroso, ele é um impostor, ele é um falsário. Então, assim, muitos o têm e simplesmente o ignoram. Por quê? Porque se ele é um mentiroso, se ele é um falsário, que compromisso nós temos com uma pessoa que é mentiroso? Por que mentiroso? Porque ele afirma na sua palavra que ele é o Messias, que ele é o rei de Israel, que ele é o prometido, e a nação de Israel o tem como mentiroso porque ele fora capturado, ultrajado, crucificado, humilhado e morto. Então, a nação o ignora. Muitos o têm como um lunático. Por quê? Porque é uma pessoa louca, porque ele dizia ser o Deus encarnado, ele se dizia ser o Messias, ele se dizia ser o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, e assim ele não é, então ele é um lunático. Porque ele dizia que ressuscitava mortos, ele dizia que andava sobre as águas, ele se mostrava aos discípulos como o Senhor deles, e não sendo, e ele assim o fazendo de propósito, certamente ele era um louco. E muitos têm tido posturas diferenciadas diante de Jesus Cristo no decorrer da história. Se nós formos analisar, os islâmicos o têm como um profeta, e, evidentemente, um profeta menor que Maomé. Por isso, os créditos deles vão muito mais para Maomé. Os das religiões orientais o têm como mais um iluminado, como se fosse um Buda, mais um grande sábio que pairou a terra, assim como Buda, Confúcio e tantos outros. Por isso, não lhe dá tantos créditos. Se nós formos observar dentro do próprio cristianismo, esta questão, quem é Jesus Cristo, ela também traz muitas controvérsias. Se nós formos observar dentro dos testemunhos de Jeová, eles afirmam que Jesus Cristo é uma criatura, a primeira criatura criada pelo próprio Deus Jeová. E é assim que eles o tratam, e por isso que Jesus Cristo não é o centro das suas atenções. Observe, quando eles nos abordam, eles falam de vários temas, mas não abordam o tema central da nossa vida, das Escrituras, uma vez que nós somos cristãos, Jesus Cristo. Eles oferecem qualquer coisa, mas não nos oferecem a salvação, o perdão, a graça, a pessoa de Jesus Cristo, porque eles o têm como um entre milhares de criaturas do nosso Deus. Se nós formos analisar entre os mormons, também o tem como um Deus menor, mais um. E assim como ele é hoje, nós poderemos também um dia o ser, segundo as suas doutrinas. Se nós formos pegar em qualquer segmento, esta pergunta, quem é Jesus Cristo, traz controvérsia. Entre os cristãos modernos, ludibriados pela teologia da prosperidade, por esse evangelho moderno comprometido, nós vamos encontrar um Jesus como uma espécie de garçom, um Jesus que serve atendendo os meros prazeres e caprichos dos seus servos, ou então dos seus filhos, dos seus irmãos, ou então dos seus até mesmo senhores. Mas, amado e amada,
Não é assim. E se Jesus Cristo, ele é quem de fato diz que é, ele é Senhor, Lord, Adonai, Curios, e um dia todos prestarão conta diante dele. Então nós precisamos entender, responder esta questão com muita clareza, porque esta questão vai pautar como nós iremos trilhar a nossa vida. E se Jesus Cristo é um homem simples, comum entre milhares, ou um mentiroso, ou um lunático, nós simplesmente podemos ignorá-lo. Mas se ele de fato é quem ele disse que é, e que as Escrituras apresentam que ele é, um dia todos nós estaremos diante dele para poder prestar contas de toda a nossa vida. Bom, naquela época, os discípulos trouxeram respostas. As respostas que eles trouxeram, vejam, João Batista foi um profeta enviado por Deus como precursor do próprio Jesus Cristo. Ele veio anunciando a vinda do Messias. Elias, um profeta que Deus levantou na nação de Israel num período de grande apostasia. Jeremias, um profeta que também Deus levantou na nação de Israel, pré-cativeiro, e advertindo a nação contra também a apostasia e a iminente leva ao cativeiro. Veja, o povo, ao tratar Jesus Cristo como apenas um dos profetas, o povo está equiparando Jesus Cristo aos demais. Agora, o que esses homens falaram sobre Jesus foram meras especulações. Por que meras especulações? Porque eles não tinham um conhecimento pleno ou um conhecimento razoável, bom de Jesus Cristo, porque eles não conviviam com o Mestre. Especular é isso, é falar daquilo que a gente não tem certeza. Por exemplo, nós podemos falar sobre a vida de um grande personagem da nossa sociedade, um artista, um jogador de futebol, até mesmo um grande conferencista. Nós iremos falar algo sobre a vida dele, estaremos especulando porque não temos certeza, porque não convivemos com ele. Aí Jesus Cristo, então, dirige a palavra, a pergunta aos discípulos: e vós? O que dizeis que eu sou? Agora, nós, denominados cristãos, assim como os discípulos tinham caminhado com Jesus Cristo, dormido com Jesus Cristo, operado milagres com Jesus Cristo. Os discípulos tinham comungado com o Mestre por um bom tempo, então poderiam ter um conhecimento mais apurado de Jesus. Assim como os meus filhos convivem comigo, têm um conhecimento muito bom de mim, assim como a minha esposa e até mesmo aqueles que estão próximos de mim, como os meus alunos e assim sucessivamente. Pode ter um conhecimento melhor. Então Jesus Cristo dirige a palavra aos discípulos e Pedro, então, toma-lhe a palavra e fala em nome do grupo. Pedro, então, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo, então, se alegrou, gostou tanto dessa resposta, que ele revelou para Pedro da onde veio aquela resposta. Jesus Cristo diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. O que quer dizer isto? Quer dizer, meu amado e minha amada, que para nós termos um conhecimento satisfatório, um conhecimento que satisfaz sobre a pessoa de Jesus Cristo, não basta nós termos apenas o nosso raciocínio, a nossa mente humana. É necessário que haja revelação. Jesus Cristo diz: Pedro,
Sabe por que que você tem esse conhecimento? Sabe por que que você falou isso, Pedro? Porque do alto foi te revelado isso. O meu Pai que estás nos céus te revelou a verdade sobre mim. Então, meu amado, para nós termos um conhecimento bom, satisfatório, que gera salvação em nós através de Jesus Cristo, é necessário nós recorrermos à revelação. E o que Deus revelou a Pedro e ele externou naquele episódio é algo profundo, algo interessante. Quando Pedro diz que Jesus Cristo é o Cristo em grego, Messias em hebraico e na nossa tradução ungido, Pedro está dizendo que Jesus Cristo é aquele prometido por Deus em todas as Escrituras que enviaria para salvar, livrar, redimir a nação de Israel. Toda essa revelação que nós estamos analisando no decorrer desses estudos, era isto que Pedro está dizendo: tu és aquele, Senhor, prometido pelo nosso Deus. E ainda mais, tu és o Filho de Deus. Filho, nós temos um entendimento equivocado hoje das Sagradas Escrituras quando fala filho. Quando as Sagradas Escrituras fala Filho de Deus, está dizendo que foi gerado por Deus. Gerado da mesma substância, da mesma essência, igual a Deus. Então, esta revelação dada pelo Pai a Pedro é uma revelação satisfatória, importante, que nós precisamos ter muito claro em nossa mente. Jesus Cristo é o prometido por Deus nas Sagradas Escrituras e ele é o Emanuel, o Filho de Deus, gerado da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo poder, glória que o próprio Deus. Agora, meu estimado amigo, minha estimada amiga, como nós vimos, para nós entendermos quem de fato é Jesus Cristo, nós precisamos da revelação. A revelação dada por Deus. E hoje nós temos esta revelação. Qual é a revelação dada por Deus que nós temos hoje? A revelação que nós temos dado por Deus hoje não é nenhuma outra a não ser a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Para nós termos um conhecimento satisfatório acerca de Jesus Cristo, nós temos que recorrer à sua palavra, à sua revelação. E claro, comungar, caminhar, como os discípulos assim estavam fazendo, caminhavam com o mestre, conversavam, dormiam, faziam refeições com o mestre. E aí o Senhor os revelou quem é Jesus Cristo. E assim nós precisamos ter comunhão com o Senhor e Ele irá nos revelar cada vez mais, porque esse é o propósito dele. A palavra dele nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a Bíblia Sagrada o apresenta Jesus Cristo como o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus e também como homem. Por que nós dizemos que Jesus Cristo é o Emanuel? Porque assim a Bíblia diz e assim a Bíblia o revela. O Deus encarnado na forma humana. Agora, pense comigo na seguinte ilustração, meu querido, minha querida amiga. Eu vou fazer uma brincadeira com você e você terá que adivinhar que animal que eu tenho ocultado aqui, escondido. Eu não irei dizer e não irei revelá-lo. Agora, irei lhe dar dicas que não sobra nenhuma dúvida para você dizer que animal que é. Eu vou dizer que é um quadrúpede. Então, nós estamos excluindo aí uma série de animais. E incluiremos uma outra série na possibilidade de ser. Quádrupe
Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser uma onça, um leão, um bode, uma ovelha, um carneiro, pode ser uma série de animais, mas também pode ser não pode ser uma série de outros animais. Por exemplo, não pode ser uma ave, porque uma ave tem apenas dois pés. E aí eu vou dizer que este animal, ele é domesticado. Muitas pessoas o têm como um animal doméstico. Bom, aí nós já excluímos uma série de outros animais e incluímos alguns que são muito notórios nas casas. Muito comum nós encontrarmos nas casas como animais de estimação, gatos e cachorros. E aí estamos afunilando e a próxima dica não nos deixará nenhuma dúvida. E este animal, o som que ele emite é som de latidos. Bom, aí não temos como duvidar. Este animal é um cachorro. A revelação dada por mim te leva a dizer que este animal é um cachorro e não é um gato, não é um ser humano, não é um leão, não é nenhum outro animal a não ser um cachorro. Por que nós dizemos que Jesus Cristo, ele é Deus? Porque a Bíblia assim o revela como Deus. Por que nós dizemos que Jesus Cristo era 100% homem? Porque também a Bíblia assim o revela. Agora, isto é significante porque a Bíblia Sagrada, ela não nos engana. A Bíblia, ela revela. Deus nos deu a Bíblia Sagrada para revelar os seus propósitos, os seus tesouros e a sua salvação oferecida através de Jesus Cristo. A Bíblia não nos engana, a Bíblia não nos leva a nenhum engano. Todas as suas palavras nos levam à revelação. Deus é um Deus de revelação e ele se revela ao homem, à sua criatura. E o propósito dele é exatamente esse: revelar-se a nós para que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque fazendo assim nós iremos cada vez mais nos jogar aos seus pés e o adorarmos. O adorarmos, porque reconheceremos a sua grandeza, o seu poder e a sua soberania. E é isso que nós vamos fazer na parte 2 deste estudo, deste capítulo. Nós vamos analisar os detalhes em que Jesus Cristo se apresenta como Deus, os detalhes que Jesus Cristo é apresentado como homem e por que ele deve ser Deus e por que ele tem que ser o Deus encarnado 100% homem. É de extrema importância. Trabalharemos isto no próximo capítulo, então. Amém.